Olá, seja bem-vindo. Esse é o canal Felipe Xadrez e hoje a gente vai dar continuidade nas partidas do Carlsen contra o Newman, né? Do torneio do Matt Walter em 2022, né? Esse ano. E, bom, pessoal, essa é a segunda partida que o Newman jogou contra o Carlsen, tá? É a partida de número 23 do torneio, tá bom? Aqui o Carlsen tá jogando de pretas, o Newman tá jogando de brancas. E antes da gente ir para o tabuleiro, né, se você que está chegando agora, já aproveita, se inscreve no canal, tá bom? Pessoal, não esquece de dar o joinha, muito importante, isso ajuda bastante o canal, tá? E ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E agora, bora para essa outra partida, tá bom? Que é muito legal. E aí a gente vai seguir a mesma temática, tá? Toda vez que qualquer um dos dois jogadores fizer um lance que não seja os 3 primeiros lances da engine, eu vou comentar durante o lance, tá bom? Então, bora lá. Aqui o Newman de brancas, pessoal, ele abre com E4, E6, D4, D5, cavalo D2. A gente foi para uma defesa francesa, né? O Carlsen aqui jogou uma defesa francesa. E essa variante aí com cavalo D2 é a Tarraxe, né? Seguindo aqui, C5, atacando o centro, cavalo de G, F3, defendendo. C toma D4, cavalo toma D4, cavalo C6, bispo B5, bispo D7, perdão, ia falar cavalo, é bispo D7, cavalo toma C6, B toma C6. Bom, e aqui acabaram-se os lances de livro, tá? Na verdade, o último lance de livro foi cavalo toma C6, e depois de B toma C6 aqui, que é o melhor lance na posição, a gente segue. Então, bispo D3 recuando, o bispo estava atacado, bispo D6, dama E2, cavalo E7, E5 atacando o bispo, bispo C7, ele recua, estava atacado, roque, então Newman coloca o rei dele em segurança, C5, C4 atacando o centro, bispo C6 defendendo, cavalo F3 defendendo o peão, e aqui nós já temos o primeiro lance, tá, pessoal? Aqui o Newman fez cavalo F3, mas a engine diz que, no caso, ou B3, defendendo o peão aqui de C4, ou F4 fosse melhor, tá? Defendendo esse outro peão central aqui. O lance com o cavalo, a engine diz que não é o mais preciso, tá bom? Então, seguindo, D toma C4, bispo toma C4, roque, agora o Carlsen coloca o rei dele em segurança, bispo E3, tá? E aí a engine aqui fala que não é o melhor lance na posição, então de novo o Newman não faz o lance da engine. A engine fala que o melhor era bispo em G5, tá bom? Era o melhor lance aqui, bispo G5, ou torre em D1, tá? Eram os melhores lances aqui na posição, tá bom? Seguindo, bispo toma F3, dama toma F3, bispo toma E5, bispo toma C5, dama C7, bispo toma E7, dama toma E7, dama E2, dama C7, G3, bispo toma B2, torre de A B1, bispo D4, torre de F C1, torre de A C8, dama E4, e aqui o Newman de novo não faz o lance, né? Não faz um dos 3 primeiros lances da engine. A engine diz que, deixa eu voltar aqui, dama, o melhor seria ou torre em C2, tá? Ou então rei em G2, tá bom? Seriam os 2 lances melhores na posição. Mas o Newman não fez, ele fez dama E4 atacando o bispo. Um lance bem natural, né? O bispo tá solto. Dama D6 protegendo. Rei G2, G6, torre C2, bispo agora em B6, voltando, né? Agora o peão tá protegendo o bispo e o bispo tá segurando o peão. Bispo B3, torre toma C2, dama toma C2, dama D7, tá? E aqui o Carlsen faz o primeiro lance que não é os 3 primeiros da engine, tá bom? Que aqui, deixa eu voltar. O que pede aqui? Pede o rei G7, tá bom? Ou então torre em D8. Opa, torre em D8 aqui era o que a engine pedia, tá? O torre D8 ou então rei aqui em G7, tá bom? Então seguindo, dama D7 aqui, foi o que o Carlsen jogou.
dama E2, aí o Nima agora também não faz o lance da engine, tá? A gente fala qual era a dama C3, tá bom? Ou então torre em C1, tá? Eram os dois lances da engine. Seguindo, torre C8, torre D1, dama C6, cheque, dama F3, propondo a troca, dama toma F3, rei toma F3, torre C3, cheque, rei E2, G5, torre F1, tá? E aí o Nima não joga o lance da engine, a engine pede aqui ou torre em D6, tá? Ou então ela pedia aqui rei em F1, tá bom? Era rei F1 no lugar de torre em F1, tá bom? Seguindo, rei G7, torre D1, G4, H3, e de novo o Nima não faz o lance da engine. A engine voltando aqui, pede ou torre em D2, ou então aqui rei em F1 de novo, né? Acho que com a ideia de proteger aqui os peões, né? Trazer o rei para ajudar esses peões. Mas não foi o que ele jogou H3, seguindo, torre F3, rei, torre F1, H5, H toma G4, H toma G4, rei E1, A5, rei E2, rei F6, e aí o Carlsen não faz o lance da engine, a engine diz que era melhor o bispo em C5, tá? Então o bispo C5 ela disse que era melhor, ou então aqui rei em G6, tá bom? Não rei em F6, tá? Seguindo, rei E1, deixa eu voltar, desculpa, rei E1 e rei E1 também não é lance da engine, tá? O lance da engine ela pede o rei em D2, tá bom? Ou então torre em H1, tá? É o lance aqui que a engine pede para jogar, tá bom? Então seguindo, rei E5, rei E2, F5, rei E1, rei D6, rei E2, E5, bispo G8, e também não é lance da engine, de novo o Nima não joga o lance da engine. Lance da engine ou é torre em H1 ou é bispo em C4, pessoal, tá? Então esse lance aqui, bispo em G8, não é o lance da engine. Seguindo, bispo D4, bispo F7, E4, bispo G8, e de novo não é o lance da engine, né? Aqui eu acho que o Nima só tá passando o lance, tá sem ideia nenhuma, né? Porque aqui a engine fala que ou é bispo em B3, tá bom? Que seria o melhor, ou rei em E1, tá bom? Seguindo, rei E5, bispo F7, e de novo, não é o lance da engine, a engine fala que ou bispo em H7, tá bom? Ou então rei em E1 de novo, né? Com a ideia de trazer o rei aqui para ajudar a segurar os peões. E3, atacando o peão, F toma E3, torre toma E3, rei F2, rei F6 atacando o bispo, bispo H5, rei G5 atacando o bispo, torre em H1, torre E7, cheque, rei G2 saindo do cheque, torre E2, cheque, rei F1 saindo do cheque, torre F2, cheque, rei E1 saindo do cheque, torre toma A2, e aí sim, nessa posição o Nima abandona, pessoal, né? Aqui ele abandona, tá bom? Então, das 4 partidas, a primeira o Nima levou, essa segunda o Carlsen levou, tá? Então, por enquanto tá 1 a 1, tá? E vamos dar uma olhadinha agora no relatório do chess.com. Olha a precisão desses jogadores, pessoal. Aqui o Nima fez 87.8 e dessa vez o Carlsen fez uma precisão monstra, né? 95.5, né? Na primeira partida foi algo parecido, mas ao contrário, né? O Nima fez uma precisão de aproximadamente 95% e o Carlsen fez uma precisão ali de 80 e poucos por cento, né? Então dessa vez aqui a gente inverteu os papéis, né? O Carlsen fez uma precisão monstra e o Nima não foi tão preciso, tá? Bom, aqui a gente tem, né, os lances, eles erraram pouco, né? O Nima cometeu 2 erros, 3 imprecisões e o Carlsen só 2 imprecisões, né? Valendo lembrar aqui que essas 2 imprecisões também tava ali entre os 3 primeiros lances da máquina, tá? Da engine, tá bom? E a gente olhando no gráfico aqui, a gente vê que realmente foi fazendo os melhores lances, o Carlsen conseguiu bastante vantagem, até que o Nima cometeu um erro e aí acabou, né? O Carlsen levou essa vantagem até o final. E esse erro aqui que eu queria mencionar para vocês agora, tá? Então vamos voltar para o tabuleiro para a gente ver esse lance.
Bom, pessoal, aqui a gente está indo para o 35º lance, tá? Nessa posição aqui o Newman fez H3, tá? Que é um erro, por quê? Porque o Carlsen vai descer com todos esses peões aqui, né? Vai descer com essa chuva de peões e vai atacar. Aqui era importante o Newman tentar se defender o máximo possível. Então H3 foi um lance prematuro, ele está trocando peão aqui e não trouxe mais peças para se defender, tá bom? Então, como eu tinha comentado anteriormente, durante a partida, a gente fala que o melhor era fazer torre D2, tá? Então, voltando aqui, a ideia é fazer torre D2, tá bom? Colocando uma defesa adicional aqui no peão de F2, para poder manobrar o rei e manobrar o bispo, para poder defender essa descida de peões aqui, tá bom? Então, daria para seguir com E5, depois de rei F1, F5, depois de rei G2, F4, depois de G toma F4, E toma F4, bispo D1, né? Esse aí é o lance fino, bispo D1, atacando aqui o peão de G4, tá bom? E forçando, de certa forma, a você fazer o avanço aqui do peão, né? Porque senão ele vai ficar fraco, vai acabar caindo. Então, vai fazer aqui F3 cheque para defender esse peão, tá? Vai ser alvo do bispo. E depois de rei G3, tá? Que é ótimo esse lance aqui. Por quê? Mantém tudo fechado, né? Aqui vai manter fechado. Agora a torre não consegue mais entrar na segunda horizontal, tá bom? O bispo tá sempre com essa ameaça aqui nesses peões. O peão não consegue avançar, porque o peão de F tá bloqueando o peão das pretas. Mas é claro, aqui as pretas estão melhores, tá bom? Uma pequena vantagem de um ponto e pouquinho. Mas dessa forma, com essa sequência branca, se segurariam mais, né? Daria mais trabalho aqui pro Carlsen tentar passar com esses peões aí e atacar o Newman. É claro que uma hora o peão de H vai descer, né? Esse peão de H aqui vai descer e vai causar muito problema. Mas aqui dá para se segurar mais na posição, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da partida, tá? Essa segunda, tem mais duas ainda, tá bom? Que eu vou trazer. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, bastante rating e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!